Alô, alô, galera do primeiro ano. Ao longe, o meu forte abraço. Bom, dando sequência, né, dando continuidade à nossa proposta de mantê-los aí não apenas informados, mas também ocupados do ponto de vista da sequência dos nossos conteúdos, nós tivemos a oportunidade de trabalhar não apenas a pré-história, mas também a introdução aos estudos históricos. E dentro dessa perspectiva eu criei os grupos lá no Google Sala de Aula. Vocês entraram, uma parte de vocês, peço também a divulgação para todos os colegas, para que a gente possa aumentar o nosso alcance, manter um máximo de pessoas conectadas dentro dessas ferramentas. E aí eu estou gravando esse vídeo aqui para também conversar um pouco sobre vocês, aliás, com vocês, né, sobre a sequência dos nossos assuntos. Então aqui a gente tem, dentro da perspectiva do capítulo 1 do livro de vocês, que fala sobre a introdução aos estudos históricos, alguns pontos que eu não mencionei em sala de aula, em parte também em função do tempo restrito e da própria interrupção das aulas, na qual tivemos que nos recolher, né, para essa quarentena. Então olha só aqui, o ofício do historiador. O historiador, você sabe que é o profissional que atua no sentido de trabalhar com as chamadas fontes históricas, conforme também debati com vocês em sala de aula, as diferentes formas, concepções, modelos, tipos e estilos de fontes históricas. E então o historiador reúne essa variada complexidade, né, de informação por intermédio da análise das fontes históricas para exatamente extrair dali o conhecimento, mediante a interpretação, a análise, de maneira que nós, estudantes, possamos compreender já sistematizado, né, o conhecimento histórico. Então tá aqui um slidezinho para a gente analisar essa parte, como é produzida uma pesquisa histórica, né? A escolha de grupos sociais em determinado período de tempo é feita a partir de uma finalidade intencionada pelo pesquisador, se ele quer estudar determinada época em específico, ou determinado assunto em específico. O primeiro ponto é exatamente esse, delimitar o assunto e a época em que se quer se debruçar, né, estudar. Então está aqui o esqueminha, né? O historiador escolhe um recorte no espaço de tempo que ele pretende analisar, busca as fontes históricas disponíveis ali, se materiais e imateriais, escritas, orais, documentais, arqueológicas, bibliográficas, não é? Ou de outros tipos, conforme mencionamos em sala de aula, e assim se produz a pesquisa histórica que resultará exatamente em um livro, em uma tese, em um artigo acerca do objeto que foi exatamente estudado. Pode-se contar também com a contribuição de outras pesquisas históricas sobre o assunto e também de outras áreas do conhecimento, como a etimologia, como a própria literatura, a geografia e até áreas não tão correlatas, né, como a química, por exemplo. Bom, o ofício do historiador está aqui, ó, cultura material dos povos, que compreende a arquitetura, os artefatos produzidos pelo homem que os arqueólogos conseguiram encontrar, né, por meio de escavações arqueológicas, objetos históricos ou não, construções. Isso tudo é a parte material. A parte imaterial corresponde exatamente às danças, à religião, conhecimento popular, as manifestações culturais como um todo, não é? Bem como a chamada história oral, as lendas, os mitos, os relatos e as tradições, que também compreendem importante fonte histórica que serve de base de conhecimento de estudo e de análise por parte do historiador. Já os documentos históricos, os chamados documentos históricos, são aqueles considerados oficiais, né, escritos, as fotografias, os jornais, as revistas, as certidões, cartas e outros elementos que são produzidos, inclusive, com esse fim, né, com essa finalidade.
Já analisei, inclusive, essa parte do conceito de história com vocês, do Mark Bloch, né? História é a ciência dos homens no tempo. Analisei com vocês também essa reflexão aqui sobre o porquê de se estudar história, né? Qual a importância e a benesse que a história, ou que o estudo da história nos traz. Agora, essa questão dos limites da história, quero refletir com vocês um pouco. Diz assim, os historiadores desenvolveram ou desenvolvem seus estudos, apresentam suas ideias sobre os fatos. Quer dizer, a história é sempre interpretativa. Ela não é estanque, ela não é imutável, tampouco pronta e acabada. Ela, na verdade, se constitui como um recorte a partir da análise, do entendimento de uma determinada visão ideológica ou historiográfica que um pensador, que um historiador, que um profissional da história tem. Esse é o Heródoto de Halicarnasso, chamado pai da história, né? Considerado o primeiro historiador, como vocês podem ver aqui. É o cara que vai conceber a história como um elemento de informação, investigação e pesquisa, que é, na verdade, o sentido etimológico da palavra história. E aqui algumas correntes historiográficas. A historiografia clássica greco-romana, que tinha como pretensão apenas rememorar os grandes feitos, sem refletir muito sobre eles, apenas recontar. É uma mera narrativa, né, digamos assim. A historiografia tradicional, também a gente chama de positivista, é aquela que valoriza as chamadas grandes datas, os chamados grandes homens, que ressalta um tipo de história que a gente nem utiliza mais. Já até destacamos em sala de aula com aquele texto, o operário, visões de um operário, de um homem letrado, né? Temos também a historiografia marxista, muito mais preocupada com o social, com as questões econômicas e com a exclusão social promovida pelo capitalismo, mas também sob uma análise dos tempos pré-capitalistas, e a chamada nova história, ou a escola das análises, que surge na França no século XX, na década de 20, inclusive, que tem uma perspectiva muito mais holística, muito mais global, muito mais abrangente da história como uma ferramenta com a qual se pode utilizar de diferentes meios para se analisar determinada cultura, determinado povo, determinada época, determinada civilização. A periodização da história nós também já conhecemos, na história antiga, primeiro pela indevidamente chamada pré-história, a gente já sabe por que o termo pré-história não é adequado, e depois a história antiga, a Idade Média, né, o período medieval, a Idade Moderna e, por fim, os tempos contemporâneos, a partir da Revolução Francesa em diante. Então, no próximo vídeo, eu dou sequência a essa nossa revisão. Fiquem com Deus e um abraço a todos.